Nós vamos continuar falando de mobilidade urbana. Preocupante essa situação relacionada ao transporte público da capital, a possibilidade de uma nova paralisação. Aqui no estúdio eu recebo o Raimundo Penha, vereador do PDT, que é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de São Luís, que esteve inclusive em São Paulo, fazendo uma visita importante para tratar sobre a questão da regulamentação do transporte através de aplicativos. Vereador, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores da TV Difusora. Antes de falar da visita a São Paulo, preocupante, vereador, mais uma possibilidade de paralisação do sistema aqui na capital, previsto para amanhã. É verdade. Boa parcela da nossa população, incluindo os trabalhadores do comércio, trabalhadores de modo geral, os estudantes, se deslocam através do transporte coletivo. Quando nós falamos em um problema no coletivo, nós estamos falando em um problema que atinge cerca de 50% da nossa população. Então, realmente, nós acompanhamos com preocupação. A Prefeitura de São Luís já ingressou com medidas judiciais visando coibir mais uma paralisação, visando coibir a greve, embora seja uma relação de empregados e patrões, mas é um problema que, como eu disse, ele aflige toda a sociedade. Então nós estaremos pela Câmara de Vereadores, como Comissão de Mobilidade Urbana, acompanhando de perto o desenrolar e vendo se de alguma forma podemos dar nossa contribuição para que essa greve não venha acontecer. Essa visita a São Paulo, ela foi proveitosa de fato? Foi possível ver na prática como é que funciona essa questão do transporte individual numa cidade que já tem essa questão resolvida, regulamentada? Olha, Adalberto, primeiro a troca de experiência. Nós somos a maior cidade do Brasil em número de habitantes, ou seja, os problemas lá são bem mais complexos do que a nossa realidade. Por que também a ida a São Paulo? Nós pesquisamos, apenas 4 cidades do Brasil regulamentaram o uso do aplicativo e São Paulo é uma dessas 4 cidades. Então, uma cidade que já regulamentou, ela tem muito mais expertise nesse assunto do que nós, que embora os aplicativos estejam funcionando, eles estão funcionando por vontade própria, sem nenhuma regulamentação. Então, fomos a São Paulo e lá foi muito proveitosa. Estivemos em 2 audiências públicas na Câmara de Vereadores, tivemos conversando com um dos vereadores que é autor dessa legislação, tivemos conversando com a equipe técnica da Secretaria de Mobilidade, inclusive com o próprio secretário de Mobilidade e com o prefeito. Então, com isso, nós podemos ter relato de diversos segmentos da sociedade, os idealizadores da lei, mas também aqueles que estão executando, que estão no dia a dia. E podemos ver que lá, sobretudo São Paulo, mantém um sistema. Lá não entrou os aplicativos e acabaram com os taxistas, não. O que São Paulo tem feito é ser aberto para a modernidade, até porque a capital é o centro financeiro do nosso país, mas também tem preservado aquela profissão tradicional, que são os taxistas através de compensações. Essa legislação que foi aprovada, modificada inclusive lá no Senado e que volta agora, até porque foi modificada, para a Câmara dos Deputados, como é que vocês observaram esses detalhes, essas mudanças que foram feitas, por exemplo, nesse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional? Olha, a primeira nossa ida teve a grata sorte de coincidir com essa votação no Senado Federal. Então o debate naturalmente tomou conta do Brasil, imagine lá em São Paulo. Primeiro, nós achamos que essa não é uma matéria que devesse ser regulada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional regula matérias de interesses nacionais. Caberia, no meu entender, às câmaras de vereadores legislar. Essa é uma matéria de interesse local. E você veja, não há nenhum entendimento. A Câmara votou um projeto, o Senado alterou esse projeto volta para a Câmara e nós não sabemos se a Câmara vai aprovar e nem o que vai ser aprovado. Então, enquanto isso, São Luís vai avançar e esperamos ter uma legislação própria que regulamente toda essa situação do transporte privado de passageiros em nossa cidade. Foi possível perceber em São Paulo um equilíbrio? A gente acompanhou aqui, lógico, à distância, mas um confronto muito sério entre motoristas de Uber, por exemplo, e de outros aplicativos, com os taxistas. Essa situação hoje já está resolvida lá em São Paulo? A legislação ela acabou buscando um equilíbrio aí no sistema que é o ideal? Olha, a situação não acabou por completo, mas o que nós podemos perceber, uma ação do poder público, uma presença muito maior do poder público para fazer essa intermediação. Não pode virar uma terra de ninguém. Quando nós estamos falando do transporte, nós estamos falando também da segurança das pessoas. Quem usa o táxi ou quem usa um aplicativo é o cidadão da cidade, é ele que tem que ser, em primeiro lugar, pensado e preservado. E quando nós pensamos no motorista de um aplicativo ou no taxista,
também estamos falando num cidadão da nossa cidade, num trabalhador que está ali ganhando o seu dinheiro. Então tem que ter uma ação do poder público. E como eu falei, lá existe várias ações para manter o equilíbrio e para manter as compensações. Vou dar um exemplo. Primeiro, lá não tem só um aplicativo funcionando, lá tem vários, inclusive aplicativos que usam a mão de obra do taxista e a mão de obra privada. E agora a Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, estão desenvolvendo um aplicativo exclusivo para taxista, que terá inclusive, será cobrado apenas os custos para pagamento da manutenção desse aplicativo. Então é um conjunto de fatores, não é a briga de um aplicativo contra uma categoria de taxistas. Vereador, obrigado pela presença aqui no estúdio, boa sorte aí no debate. O tema é polêmico, mas como o senhor falou, em primeiro lugar tem que estar realmente à vontade da sociedade e é natural que com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, outras formas sejam utilizadas para esse tipo de transporte. Os próprios taxistas hoje já usam aplicativos, né? E que isso seja regulamentado para que não haja nenhum problema maior, inclusive aí até de segurança em relação à população. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço. Como eu disse, a nossa ideia é regulamentar, termos uma legislação na nossa cidade que possa compatibilizar esses interesses. Nós não entendemos que essa guerra entre uma categoria e outra ela seja necessária, até porque o fim do transporte é fazer a mobilidade da nossa sociedade. Então nós vamos tentar apresentar uma legislação que leve em consideração isso, o interesse da cidade, o que for melhor para a cidade. E em breve, quem sabe São Luís possa ter uma legislação que seja referência aí para o nosso país. Obrigado, vereador, mais uma vez.